what's that sound? Everybody look what's going, we never stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going, we never stop. Hey, what's that? Bom, gente, vamos ver se agora funciona, hein? Agora sim, né? Boa noite para Divas do Parquet. Obrigado por compartilhar com seus seguidores. Kalina, Priscila, Manuela, Bruno, todo mundo que está aí. Quem tiver pergunta para fazer, pode mandar lá no inbox do Facebook. Eu estou devendo umas respostas, vou responder todo mundo, tá certo? Carol entrou de novo aí. Gente, vamos fazer uma revisão rápida para a prova aí da TJ de São Paulo, tá chegando, para a prova da Procuradoria de Minas. Então, tem muitas provas chegando, e se você não for fazer alguma dessas provas, fique tranquilo, porque o tema aqui abordado pode cair em qualquer outro concurso envolvendo direito civil, tá certo? Então, vamos falar da renúncia à herança, tá certo? Vamos falar na renúncia à herança. Lembrando o seguinte, quando alguém morre, abre-se a sucessão. E o patrimônio do de cujos é transferido para os seus herdeiros. Veja, a expressão completa é de cujos successius actor, ou seja, de quem a sucessão se trata. Então, quando a gente fala no de cujos, a gente está falando daquele que morreu e abriu uma sucessão. Ou seja, o seu patrimônio será transferido para os seus herdeiros. Cuidado. Por quê? Patrimônio não se confunde com bens. Patrimônio engloba um conceito muito mais amplo. Patrimônio é todo o complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis de determinada pessoa, incluindo aí os bens que o falecido deixou, mais os seus créditos e também os seus débitos. Então, quando alguém morre, é transferido todo o patrimônio, bens, créditos e débitos para os seus herdeiros no momento da morte. É o que se chama de princípio de Saizina ou droit de Saizine, né? Porque naquele momento da morte, por uma ficção jurídica, todo esse patrimônio é transferido. Os herdeiros adquirem desde logo a propriedade e a posse desses bens, em regra, porque temos algumas exceções, tá certo? Então, professor, para que serve o inventário? O inventário é para formalizar essa transferência, mas já houve a transferência. Só que para essa transferência surtir efeitos, é necessário que os herdeiros aceitem a herança. A aceitação ela pode ser expressa ou tácita, por atos, comportamentos inequívocos dessa aceitação, como, por exemplo, a habilitação em inventário indica que você quer aceitar a herança. Tranquilo? Mas eu quero saber de vocês sobre a renúncia. A renúncia pode ser expressa ou tácita. Está escrito isso na alternativa B da sua segunda questão de direito civil. Já pensou acertar até a alternativa? Mas vem lá uma alternativa. A renúncia pode ser expressa ou tácita. Certo ou errado? Errado. Como o Bruno disse, a renúncia ela só pode ser expressa, porque você está renunciando direitos hereditários. Isso deve ficar expresso, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês observem quando a gente fala em renúncia ao direito de herança? Primeiro, que é necessário ter capacidade, né? Os incapazes não podem renunciar ao direito de herança. E essa renúncia não pode implicar um prejuízo aos credores do herdeiro. Porque imagina, o herdeiro está devendo Deus e o mundo. Aí quando ele vai receber uma herança, ele abre mão dela, né? Alguma coisa estranha tem aí. Então, na verdade, a renúncia não pode prejudicar
os credores dos herdeiros, né, do falecido. Tranquilo até aí? Cuidado, tá? Não são os credores do falecido, porque os credores do falecido vão se habilitar no inventário, tá certo? Então, o que eu preciso que vocês verifiquem aqui? Olha só o problema. Vou abrir aqui o código para vocês analisarem, tá certo? Vamos comigo aqui, lá no artigo 1800, abrindo o Código Civil aqui. Olha só o que você vai verificar lá no artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da sucessão. Mas lá no artigo 1804 vai trabalhar em diante, né, a aceitação e a renúncia à herança. E o que você precisa observar? Olha só, o artigo 1807 vai dizer: o interessado em que o herdeiro declare se aceite ou não herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro. Então, eu já vou falar da renúncia, mas só para recapitular aqui. A aceitação, como eu disse, ela pode ser expressa e tácita. Expressa quando expressamente declarou que aceita, né, nos autos do inventário, por exemplo. A tácita é quando você tem comportamentos inequívocos que indicam que você aceitou. E cuidado, existe a aceitação presumida. E na prova o examinador gosta de trocar tácita com presumida. A presumida ocorre da seguinte maneira: um herdeiro, por exemplo, um dos herdeiros está interessado em saber se o outro herdeiro vai aceitar ou não. Então ele pode pedir para o juiz dar um prazo de 20 dias para dizer se aceita ou não a herança. E se ele não responder durante esse prazo de 20 dias, considera-se esse silêncio como forma de aceitação, uma aceitação presumida. Então, cuidado, a aceitação presumida está no artigo 1807. Muito cuidado aí. E o artigo 1813 vai dizer o seguinte, com relação à renúncia: quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, olha aí, a aceitação pode ser expressa, tácita ou presumida. A renúncia só pode ser expressa e não pode prejudicar os credores. Inclusive, eles poderão aceitar a herança em nome daquele herdeiro, tá certo? Além disso, eu quero que vocês, para finalizar essa dica rápida hoje, dica rápida porque realmente o dia foi corrido, gente, mas uma dica rápida que eu estou achando que vai cair na prova ou em alguma prova muito em breve, porque já faz tempo que não aparece. Olha só uma dica aqui, uma dica. Vocês vão ler o artigo 1808, que caiu na prova de Santa Catarina, artigo 1808. Não acho que vai cair agora nem na PGM, nem no TJ São Paulo, mas por via das dúvidas, lê o artigo 1808, tá? Que é o seguinte: o herdeiro, ele não pode renunciar ou aceitar parcialmente. Ou ele aceita ou renuncia à herança. Mas o que acontece? Às vezes, o herdeiro, ele é herdeiro legítimo ou testamentário, mas também é legatário. O que é o legatário? É aquele que recebeu um bem especificado, determinado pelo falecido em testamento. Então, por exemplo, eu faço um testamento deixando 20% do meu patrimônio para João e deixo para ele também minha casa de praia. Aí, veja, ele não pode chegar e falar: eu renuncio 10% da herança testamentária. Não. Ou ele aceita os 20% ou não aceita nada. Mas ele pode falar o seguinte: eu renuncio à herança testamentária, que são os 20%, e aceito o legado. Ou renuncio o legado e aceito a herança.
artigo 1808. Fica de olho nesse artigo aí. Mas a minha aposta não é essa. A minha aposta, na verdade, ela é doutrinária. Não está na lei. E a Banca de São Paulo, PGM de BH, né, pode trazer uma pergunta um pouco mais faixa preta que advém da doutrina. Olha só, o que eu quero que vocês observem. Qual é a diferença da renúncia? Qual é a diferença? Ó, não sabia que cabia aceitação proporcional. Não falei isso, não cabe proporcional. Eu disse que no testamento estou deixando 20% do meu patrimônio para João. Ele é meu herdeiro testamentário. E deixei para ele também uma casa de praia. Ele tem que aceitar os 20%, a herança que eu deixei para ele. Ele não pode dizer, renuncio 10% desses 20%, é a metade, né? 10% dos 20%, não. Renuncio a metade e fico só com 10%. Não, ou ele aceita os 20% ou não aceita nada. Mas ele pode não aceitar, renunciar os 20% e aceitar o legado. Tá certo? É isso que vai dizer o artigo 1808. Tranquilo? Agora, olha só, gente. Qual a diferença entre renúncia abdicativa e renúncia translativa? Qual a diferença entre renúncia abdicativa e renúncia translativa? Muito cuidado aqui. A renúncia abdicativa é a renúncia propriamente dita. Então vamos imaginar o seguinte: João morreu e deixou 3 filhos. 3 filhos. Aí o filho 1, ele renuncia à herança. O que vai acontecer com o montante dele, com o quinhão dele? Volta para um monte. Tá certo? Se ele renuncia à herança, o quinhão dele volta para o monte. Isso daí é uma hipótese de renúncia abdicativa. Ele está abrindo mão. E aí o quinhão dele vai ser dividido entre os outros herdeiros. É como se ele nunca tivesse herdado. Então veja, ele aqui não vai pagar imposto de transmissão. Quem vai pagar imposto de transmissão causa morte são os outros herdeiros. Tá certo? Porque o bem vai sair direto do decujus para os demais herdeiros do monte. Aquele que renunciou é como se nunca tivesse herdado. Tá certo? Agora, e a renúncia translativa? A renúncia translativa, na verdade, não é renúncia. É uma cessão de direitos hereditários. Porque o filho 1 diz o seguinte: renuncio a minha herança em favor do filho 3, do meu irmão, o F3. Tá certo? Renunciou. Na verdade, ele não está renunciando, ele está aceitando e transferindo. Por isso, uma renúncia translativa tem natureza de cessão de direitos hereditários. Qual é a consequência? No momento em que o bem ou o patrimônio é transferido do decujus para esse herdeiro renunciante, já houve uma transmissão, fato gerador do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. E quando esse herdeiro renuncia em favor de um outro herdeiro ou de outra pessoa, está havendo outra transferência, fato gerador de outro tributo. Aí vai depender. Se foi feita uma cessão de direitos hereditários de maneira gratuita, vai incidir o ITCMD, mas pelo fato de ser doação, o ITD, Imposto de Doação. Tá certo? Agora, se essa cessão de direitos hereditários foi onerosa, se ele recebeu algum valor em troca, vai incidir o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Mas que bens imóveis, professor? É herança. Você nem disse que tem um apartamento, não preciso dizer, porque a herança tem natureza de bem imóvel, enquanto não houver a partilha, artigo 80 do Código Civil. Então, veja, pode mudar até o ente tributante. Então, vou repetir, a renúncia translativa não é renúncia, é cessão de direitos hereditários. E é importante porque isso cai em prova de direito tributário também. Por isso eu quero matar ou uma questão de civil ou de tributário. Porque quando o bem foi transferido do falecido para o seu herdeiro,
ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Agora, quando esse herdeiro renuncia em favor de alguém, ele está cedendo, ele está fazendo uma cessão, transferindo um bem. Se transferiu de maneira gratuita, ITD, Imposto de Transmissão por Doação. E se transferir, e aí quem é o ente tributante? O Estado. O Estado é que arrecada não, mas é que tem a competência do ITD. E se ele transferiu onerosamente, ITBI, aí é município. Tá certo, gente? Isso pode cair na OAB, pode cair na magistratura, pode cair na PGM. Tem dúvida? Alguém tem dúvida que isso aí é pergunta típica de procuradoria? Mas essa pergunta caiu na prova de tributário, segunda fase do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Já trabalhei aqui no Periscope, vou trazer de novo essa questão. Quem sabia direito civil naquela prova acertou o consumidor, acertou duas questões de civil, uma de ECA e uma de tributário, já passa na segunda fase. Por quê? Toda em ECA, consumidor, civil, processo civil e tributário, caíram questões que eram tipicamente de direito civil. Em tributário perguntou qual a diferença da renúncia translativa para a abdicativa e qual o ente tributante. Fácil. Acabamos de dizer aqui, não sou só eu, todo professor de civil fala isso em sala de aula. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quem quiser informações sobre planejamento de estudo, hein, gente? Estou com várias vagas abertas, mas elas vão se esgotar, porque vai vir a prova de São Paulo agora e depois vem a do Ministério Público e começa aquela correria para o planejamento. Então, semana que vem eu acho que vai esgotar. Planejamento de estudo a longo prazo e um planejamento de estudo específico para o MP São Paulo. E para o pessoal da Emerge aí, Carol, quem é lá da Emerge, eu estou fazendo um planejamento novo para os alunos que estão fazendo os CPs da Emerge e não conseguem se organizar com as revisões, ficam presos apenas com a matéria do módulo, não conseguem revisar os módulos que passaram, e aí quando vem uma prova se sente meio preso, não sabe o que fazer porque está estudando muito, mas não se sente preparado para as provas que aparecem. Então, a minha ideia é tentar resolver esse problema, tá certo? Eu entendo a correria, sim. Tá bom, gente? Olha só, um beijo para Carol que está aí, para Priscila, para Manuela, para Paula Giroto, todo mundo que está aí online, para o Bruno, para Dione. Tá certo, gente? Olha, para quem vai assistir na repetição também, um grande beijo. Não deixa de se inscrever no meu canal no YouTube. Todo dia um aluno falou para mim, eu nem sabia que dava para se inscrever. Dá sim. Você vai lá, digita Aurélio Burrê na busca. Se inscreve no meu canal aí, Zuc tá entrando na área aí, convidando os seguidores. Grande abraço. Quem vai fazer delegado, siga o Ailton Zuc aí. Ó, se inscreve no meu canal no YouTube e bota para seguir a notificação, porque aí você vai receber o aviso igual recebe no Periscope, tá certo? Então, tenho aí essa outra ferramenta. Estou lá com revisões para o Tribunal de São Paulo também, só que lá eu estou falando de parte geral, aqui eu estou falando de sucessões, amanhã eu vou falar de família aqui, e lá eu vou falar de contratos, para tentar abordar o maior número possível de questões, tá certo? Então um pouco no YouTube, um pouco no Periscope. Um grande abraço para vocês. Aí o pessoal do Zuc está entrando na área, clica no botãozinho aqui para me seguir, porque eu também dou dicas para a prova de delegado, tá certo? Direito Civil. Grande abração, Zuc. Camila Figueiredo na área também, um abraço. Nina, Lívia. Quem está chegando agora, espero fechar aqui e assiste na revisão. Tá certo, gente? Muito obrigado. Vou colocar minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me seguir e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Not a day less